Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut D'Ancônia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E antes de chamar meu amigo Fraga, quero lembrá-los que estamos presentes no Spotify, no Google Podcast e no YouTube, com canais do Menor Minoria. Além disso, temos no Instagram um perfil chamado menor.minoria.podcast e um canal no Telegram. Fala, Fraga, tudo certo? Tudo certíssimo. Vamos que vamos, Gaut. Toca a pauta Vamos aí. lá. Mais um episódio ilustre, muito esperado aqui, com o nosso amigo Diogo da Luz. Tudo bem, Diogo? Muitíssimo bem, a gente estou muito contente. Obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês e com os ouvintes de vocês. Tá ótimo, Diogo. Para começar, eu vou pedir que você se apresente para o nosso público, Diogo, por favor. E cuidado que eu falo meia hora, hein? Mas, fica à vontade. Sou Diogo da Luz, casado com a Silvia faz 39 anos, vou fazer 40 anos daqui a pouco, no ano que vem, de casado, tenho 3 filhos, todos já pós-graduados, quer dizer, a caçula fez mestrado, não fez pós-graduação, mas enfim, já estão encaminhados. Sou, por formação, piloto de linha aérea, também agricultor, empresário, torrefador de café. Por uma casualidade não planejada da vida, eu acabei, naquele ano de 2014, que a gente teve a brilhante ideia de reeleger a Dilma, tive a sorte de encontrar grupos que quiseram comprar os meus negócios e, de repente, eu me vi com uma liquidez razoável, uma poupança tranquila, os filhos crescidos e pensando para que país eu vou, onde é que eu vou morar? Aí pensei bem e falei, não, vou ficar no Brasil, vou tentar dar a minha contribuição para mudar o país. E assim eu estou aqui, batendo cabeça como muita gente, mas tentando fazer aquilo que eu acho possível para fazer o Brasil um país melhor. Ah, legal, Diogo. E com a sua apresentação já respondeu uma parte da minha primeira pergunta que eu Desculpa. vou fazer com você. Não, pelo contrário, é isso. A gente tem muito o que dizer e já adiantou uma parte. Né? Então, sabendo que você é um ativista político, né, e já se candidatou algumas vezes, isso a gente vai falar durante o episódio, eu começo com a pergunta: pela liberdade, o ativismo político compensa? Sem dúvida, é o que mais compensa, sem dúvida alguma. É aquela coisa, eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei para que lado vai ser a humanidade, mas lembra aquela história que a gente tem repetido muito hoje, em 1984, os livros lançados lá atrás, que demoraram muito para começar a dar cara de acontecer, mas estão ali acontecendo. O que é isso? É as pessoas tentando controlar umas às outras. Se a gente tiver liberdade, a gente não sabe para que lado vai, mas eu não tenho dúvida nenhuma que é para um lado melhor. A humanidade, para mim, está muito claro, ela só anda para frente, em zigue-zague, às vezes parece que está tropeçando, errando, mas ela anda para frente, quanto mais liberdade tiver. Ótimo, realmente a gente vive momentos muito sombrios em relação à questão de controle, né? Essa questão da pandemia mexeu muito com tudo isso, mas logo falaremos sobre a pandemia. Antes disso, Diogo, quero aproveitar, já que você de fato é um ativista político, eu gostaria que você me dissesse se, primeiro, você já foi candidato e teve um problema com o partido que te abrigou, que foi o Partido Novo, né? E você, até coincidentemente, é o terceiro entrevistado que de alguma forma passou pelo Novo. Os 2 primeiros foram o Bartô e o Alexandre Freitas, do Rio de Janeiro. Ambos foram expulsos do partido e você saiu antes de ser expulso. Por favor, se possível, dá um resumo do que aconteceu em relação ao Partido Novo, Diogo. Tá. Antes disso, vale lembrar, quer dizer, eu me filiei ao partido político pela primeira vez em 1988. Vocês não tinham, acho que os pais de vocês não tinham nem pensado em se casar. Mas, enfim, me filiei, fui candidato a vereador em 88. Perdão, isso é um elogio que a gente é mais velhinho do que você imagina, viu, Diogo? Eu sou de 79. E eu de 80. Mas nós éramos novos. Errei por muito pouco. Enfim, eu fui candidato a vereador, eu tive 6.100 votos na cidade de São Paulo, precisaria ter tido 7.000 para ter sido eleito, as proporções eram muito diferentes naquela época, pelo Partido Liberal, que o nome já diz, né? Apesar da gente ter o Partido Liberal hoje, que com o passar do tempo não defendeu tudo o que acreditava, mas a proposta era defender as ideias liberais. Eu falei, nossa, pareceu um partido que defende o que eu acredito. Naquele ano de 88, que isso, se vocês
vocês certamente não sentiram na pele, mas devem ter escutado muitas histórias, a gente tinha inflações de, assim, incomensuráveis. É que nem na Venezuela hoje, a gente tinha que juntar o dinheiro no final do dia, chamar um motoboy para levar um boleto, para entregar no banco aquele boleto, para aplicar o dinheiro de um dia para o outro durante a noite, para perder menos dinheiro. Então a gente está começando a empreender e corria mais atrás de não perder do que de ganhar. E tinha nos Estados Unidos o Reagan bombando, com discursos incríveis, a Margaret Thatcher na Inglaterra também, e a gente aqui com José Sarney, o Orestes Square se laçando boi no pasto para dizer que ia combater a inflação e regular o preço da carne no laço. Sabe, olha, era bizarro. Se hoje é estranho, naquela época era muito bizarro. Convencendo o povo de criar fiscais do Sarney para tomar conta dos preços. Olha, eu preciso assumir a vergonha. Eu fui fiscal do Sarney. Olha, a gente estava tão pelas tampas daquela inflação que quando ele veio com o primeiro plano, que se fosse levado a sério, podia dar certo, mas só que ele não foi. Ele fez aquele plano e continuou com a maquininha de dinheiro, fabricando dinheiro, e só a gente de trouxa aqui, né? Mas isso tudo foi dando uma revolta muito grande, e eu falei, quer saber de uma coisa? Política não é para mim. E saí fora do negócio. E aí foi, acho que, o meu grande erro, o grande erro da minha geração. Ao dizer política não é para mim, a gente disse, é para os Sarneys da vida. E deixamos com eles a política. E aí fui tocar minha vida. Felizmente as coisas caminharam bem, deram certo, familiarmente foi bem, foi ótimo. Até que, lá por 2010, mais ou menos, eu começo a escutar a história da formação do Partido Novo. Falei, poxa, olha só, eu não conheço as pessoas, mas elas estão falando um discurso muito parecido com aquele do Partido Liberal lá atrás, de liberdade do indivíduo, de a menor minoria, o indivíduo, como vocês falam. Eu fui me encantando com a história, e vi que a promessa era um partido com governança, que é o que não tinha lá atrás no tal Partido Liberal. Falei, pronto, resolveu. Agora a gente tem as propostas que eu sempre acreditei, que eu sempre defendi, com a governança, que nem se sabia o que era governança naquela época, agora vai, né? E me filiei ao Novo na primeira hora, era o filiado número 28. Primeira hora, literalmente, eu me filiei antes de alguns dos fundadores do Novo até. E mergulhei de cabeça, falei, putz, eu vou ajudar no que for preciso. Trabalhei intensamente na primeira campanha municipal, que foi só em 4 cidades do país, e procurei ajudar em tudo que podia. Acabei virando candidato ao Senado em 2018, sabendo que era impossível me eleger senador. Ainda mais que eu fui convidado para o cargo no meio de julho. Quer dizer, não dava nem tempo de estruturar uma campanha. Mas ou eu ia ser candidato ao Senado e ajudar a divulgar o nome do Novo e eleger mais deputados federais, ou a gente não ia ter nenhum outro candidato ao Senado. Falei, tudo bem, vamos pelo grupo. Trabalhei feito louco, corri o Estado, e tudo por uma ideia, por um projeto. E quando foi passando o tempo, a gente percebeu que esse projeto era um sonho. O que mais aconteceu em 2018 durante a campanha? Eu elegi cidades médias e pequenas para visitar, porque lá a gente tinha espaço para fazer o partido crescer, a gente era escutado, falava em rádio, era recebido por prefeitos, vereadores, e conseguia marcar uma presença na cidade. E, logicamente, com a expectativa de criar um laço para que a gente pudesse ajudá-los a reformar a política ou quando viesse as eleições de 2020. Quando chegou em 2019, que eu percebi que o Partido Novo, a sua direção, especialmente a Amoedo, não queriam participar de cidades médias e pequenas, falei, não, está muito errado. A ideia, o projeto escrito pela Amoedo era de que a gente ia ter candidaturas somente nas cidades com mais de 300 mil habitantes. Falar, mas escuta, isso aqui é uma companhia aérea que só pousa em Aeroporto Grande, ou é um partido político que vai aonde consegue implantar as suas sementes? Era uma companhia aérea. Ou uma empresa de shopping center, que também só vai em cidades grandes. E aí a gente percebeu que tudo aquilo que a gente tinha começado a fazer de criar uma base para sementes crescerem começou a ir para água abaixo. E aí começou a haver meu desentendimento com o Novo. Eu mantive firmemente as minhas mesmas ideias,
Nunca entrei em atrito pessoal com pessoas, tipo, sabe, embate de você errado, você, e sim de ideias. Mas rapidinho eu vi que a turma do Moedo começou a querer cortar as minhas asas ainda mais e falei, não adianta eu ficar brigando aqui. Eu acho que eu pertenço a um grupo maior do que o dele, pelas ideias, só que os seguranças dele são mais fortes que os meus. Ok, paciência, ele fica com esse partido, fica dono desse partido, que vai minguar, e eu vou tentar plantar minhas sementes em outros lugares. Foi assim que a coisa aconteceu. Diogo. E aproveitando, você já deu um ensejo aí, né? Pelo jeito tem pretensões futuras em relação à candidatura, a partido. O que vem por aí, Diogo? Eu tenho, primeiro, a minha grande pretensão é poder influenciar o máximo possível de pessoas com as ideias liberais que eu tanto acredito. Aonde eu encontrar mais espaço para fazer isso é aonde eu vou estar. No momento, eu estou convencido que é na política, na veia totalmente, com uma candidatura a deputado estadual, com uma pré-candidatura a deputado estadual, para deixar bem claro, senão tem os problemas com a lei, né? Mas se amanhã aparecer um projeto ainda mais consistente, também topo. Eu quero levar minhas ideias para o máximo possível de pessoas, tentar influenciar esse país que tem como é que eu vou dizer, tem um sangue liberal enrustido. É um país um pouco acostumado a receber benesses de governo, mas a gente vê pelo cotidiano das pessoas que quanto mais simples são as pessoas, mais liberais elas são. Elas só talvez não tenham percebido muito. E é isso que eu quero fazer crescer no Brasil. Não sei se você está acompanhando o Javier Milei na Argentina, Diogo. Muito por alto, até porque estão omitindo muitas notícias da Argentina para a gente, né? Mas as coisas que eu tenho falado, eu acho que são assim, para a Argentina, então, são completamente fora do comum, né? No bom sentido. Ele é um anarcocapitalista, né? Uhum. E ele está se candidatando agora a deputado pela cidade de Buenos Aires. Né? Acho que a gente está gravando esse programa no dia 8, a eleição agora vai ser no dia 14 de novembro. Então, eu estou torcendo por ele, né? E ele diz assim, né? Ele jura que, se eleito, ele jamais irá contra a propriedade privada, contra a liberdade, e que antes de ajudar a criar um novo imposto ou aumentar um existente, ele corta um dos seus braços. Você faria um juramento desse? Ou quais seriam os termos do seu juramento? Assino plenamente embaixo, até pensaria em acrescentar. Não é jamais irei contra, sempre irei a favor. E eu acho que aqui, Galt, vale um detalhezinho. Quando a gente fala defender a propriedade privada, aqui no Brasil, às vezes ainda fica uma coisa, está defendendo o latifundiário, está defendendo o grande proprietário. A gente tem que lembrar, vamos voltar lá atrás, vou procurar ser rápido aqui para não ser muito chato, mas voltar lá atrás na humanidade. As primeiras propriedades criadas, enquanto o homem vivia na caverna, etc., eram seus bens pessoais. Os primeiros que começaram a fazer a ponta de lança e com isso começaram a ter mais eficiência para abater animais, que era um alimento importante, quando o homem começou a descobrir que a carne era um grande nutriente para ele, e isso, segundo dizem muitos antropólogos, ajudou a fazer o desenvolvimento do cérebro, a propriedade que ele tinha era a ponta de lança. Aquilo era dele. E aquilo tinha que ser respeitado como dele. Hoje, quando a gente fala em propriedade privada, a gente fala em você ter o direito de andar com o seu celular na mão em qualquer lugar do país, sabendo que ninguém vai tomar ele de você. Essa é a propriedade privada que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem. Não é só esse conceito de defender o forte, não. A propriedade privada, é aquilo que é seu. E todos temos que defender o seu direito de manter aquilo que é seu, seja uma caixinha de fósforo. Isso que eu acho que é importante. Então eu apoio totalmente o que ele falou, ainda acrescentaria, a gente tem que defender o direito dos outros de preservarem a sua propriedade privada. Eu ainda vou além disso, a propriedade privada começa com o seu corpo. Né? Isso. O seu corpo, e aí tudo que você usa, delimita, defende e adquiriu de forma lícita, com trocas voluntárias. É isso. Isso mesmo. Você tem o direito de defender isso da maneira que for necessária. Isso.
Vale para discussões que estão aparecendo muito agora, né? Tem que obrigar o outro a fazer isso, a fazer aquilo. Não tem que obrigar ninguém a fazer coisa nenhuma. A injetar alguma coisa no seu corpo, qualquer coisa desse tipo. Desde que ele não invada o seu ambiente, a sua propriedade, lógico, deixa ele escolher o caminho dele. É isso aí. A democracia, né, ela já matou Jesus Cristo, né? Que escolheram Barrabás, né? A votação foi essa. Também Sócrates, ele tomou cicuta, foi a escolha também da maioria, né? Tem um livro, eu não sei se você conhece, do Hope, chamado Democracia, o Deus que Falhou. Né? E ele fala da preferência temporal. Não sei se você conhece o conceito de preferência temporal, mas ele mostra que a democracia ela nunca vai funcionar. Porque os indivíduos têm alta preferência temporal, então eles vão sempre querer, por exemplo, um político. Ele não vai pensar no que vai acontecer daqui 20, 30 anos. Ele quer saber como que eu faço para ser reeleito daqui a 4 anos. Então eu vou acabar com o Estado, eu gasto tudo que for. A ideia é conseguir ser reeleito. Né? Não sei se você já estudou propriedade de leis privadas defendidas por libertários e o que você acha disso? Você acha que um dia a gente pode se aproximar de alguma coisa assim? Acho que pode. Primeiro vamos tentar voltar um pouco a essa história da democracia. O cara vai defender o próprio interesse dele. Depende de como você faz a pergunta, né? Vamos trazer para o Brasil presente. Eu acho que não vou dizer quase unânime dentre aqueles que pensam as soluções para o Brasil, uma nova Constituição. Seja mais da direita, mais da esquerda, mais para cima, mais para baixo, não importa. Muita gente entende que essa nossa Constituição não foi muito bem escrita. Então vamos pensar em fazer uma nova Constituição? Aí tá ok, vamos sentar a população inteira e discutir cada um o que é bom para você, o que é bom para você. Não. Aí sim acontece o que você falou. Cada um vai puxar, como é que é a brasa para o seu peixe, né? Não, vamos discutir hipoteticamente, sem nominar pessoas, qual é o modelo melhor. Aí deixa de ser o que você quer para você, o que eu quero para mim, o que o outro quer para mim. Claro que nós estamos pensando com individualismo, que tem que ser, mas pensando assim, eu como indivíduo acho que o certo é dar benefícios, tirados da onde o dinheiro. Do meu bolso? Não acho. Então aí a pessoa começa a entender um pouco melhor e começa a fazer conceitualmente, hipoteticamente, sem ser nominalmente, escreve uma Constituição. Por isso que o projeto, inclusive o Luiz Felipe de Orleans Bragança, tem um projeto interessante de Constituição, onde ela tem que passar por um grupo constituinte, não dos próprios deputados, um grupo que é somente para discutir a Constituição, onde não dá para colocar um benefício pessoal à frente da ideia. E depois de feita, ela é praticamente imutável. Isso na minha cabeça, é democracia. Não sei se eu consegui me explicar bem. Senão fica aquela coisa, vamos sentar, o que é bom para você? Bom, quem falar mais alto vai puxar para si próprio, que é mais ou menos o que a gente vive hoje, né? Com os reizinhos mandando na gente. Então eu acho que democracia é o melhor dos caminhos, ou como dizia Churchill, né? Quer dizer, é o pior dos modelos de governo, mas ainda é melhor que todos os outros, né? Eu sou contra a democracia, porque eu acho que é uma forma de que uma minoria possa mandar na vida ou minoria ou maioria, não importa, mas que possa mandar na vida dos outros. Eu acho que eu defendo muito a propriedade privada, então eu acho que ninguém tem o direito de definir o que eu vou fazer com o meu dinheiro, né? Então eu acho isso uma violência. Então nesse aspecto eu sou um antidemocrata, né? Longe de mim querer defender ditadura. Certo. A alternativa à democracia não é ditadura, isso chega a ser infantil. Na minha opinião, é uma sociedade de leis privadas e acabou. Né? E eu tenho medo dessa história de vamos votar uma Constituição. É que nem a reforma tributária. Você pode, ela sai lá no papel a coisa mais linda, redução de impostos e tal. A que é aprovada no final é sempre aumento de imposto. Então, às vezes, por pior que esteja, eu tenho medo que mexa, porque eu acho que acaba piorando. Que nem a Constituição do príncipe, ela parece ser melhor do que a gente tem hoje? Sem dúvida.
Mas com os deputados que a gente tem lá, com essa galera, É, eu não sei o que vai dar, não. mas então, aí é outro problema, né? Quer dizer, uma coisa que a gente discutiu muito no Brasil. Ah, mas não dá para fazer porque esse povinho. Não, não. Uma coisa de cada vez. Não dá para fazer nada porque o Congresso. Bom, se o Congresso é ruim, a gente tem que aprender como melhorar o Congresso. Mas eu acho que criar um padrão de regras de forma individualista, pensando no indivíduo, mas impessoal, é muito importante. Senão prevalece sempre aquele que tem voz mais forte. E entra algumas coisas que eu acho que é bacana, o ideal libertário, um monte de coisa assim, o direito à propriedade, tudo isso para mim, é super importante. Mas sempre tem que haver uma discussão um pouco mais abrangente. Vou falar um exemplo que mexe muito comigo e depois desse acidente ainda com a Marília Mendonça está muito em voga. Pensa o seguinte, então você define uma área onde você comprou uma área e fala, eu vou fazer um aeroporto aqui. Tá bom. Para você fazer um aeroporto, você tem que ter aquela área definida e você tem que ter alguma segurança no espaço aéreo da vizinhança. Porque o avião não vai conseguir chegar no seu aeroporto se tiver um prédio de 100 andares na frente da cabeceira. Faz sentido? Então você fala, eu vou fazer aqui um aeroporto e eu sei que ele tem que perdurar por 50, 100 anos, qualquer coisa mais ou menos assim. Eu só posso fazer ele se eu conseguir negociar com todos individualmente, com cada um dos proprietários de imóveis daquele entorno, que serão alguns milhares, e com certeza isso é impossível, ou tem que haver algum mínimo de forma de discussão um pouco mais pensando na participação coletiva. E aí tem sempre, logicamente, alguma imposição da maioria pela minoria. Como é que a gente resolve isso, por exemplo? Vamos ver, primeiro, no caso lá do aeroporto, se eu não me engano, ele já estava lá antes, por exemplo, daquela linha de energia. Então, aquele espaço aéreo, ele já era usado e delimitado pelo aeroporto. Aquele espaço aéreo pertencia ao aeroporto. Então se olha, o cara que foi construir a torre ali, ele estava construindo dentro de um espaço aéreo que pertencia já ao aeroporto que veio antes. Então, vamos dizer, nesse caso, eles teriam que ter ou colocado a sinalização ou feito alguma coisa de acordo com para usar aquele espaço e eventualmente até indenizado o aeroporto porque estão usando uma parte do terreno dele. Agora, então, olha que complicado isso aí que você colocou. Eu entendi o que você falou, faz sentido. Mas quando eu fiz aquele meu aeroportozinho ali, eu me apropriei do seu direito de verticalizar o seu imóvel. Não, claro. Vamos dizer, não, porque assim, aquele espaço estava sendo usado, de quem que é a propriedade? É de quem primeiro usa, delimita e defende. Se você não está usando, delimitando ou defendendo aquele espaço aéreo, é apropriação primária. Então, o aeroporto chegou lá primeiro, ele usa aquele espaço aéreo dele. Então, você não está impedindo o cara de crescer o imóvel dele. Não, aquele espaço não era dele. Ele não estava usando, delimitando e defendendo. Tá, mas então o sujeito que comprou um terreno a 4 quilômetros do meu aeroporto, pensando em construir um edifício de 50 andares, como ele não iniciou a obra, não registrou a obra dele em algum lugar antes de mim, ele teve o direito dele usurpado. Ele perdeu o direito sobre o espaço aéreo dele, porque por propriedade deve-se entender o direito ao solo, ao subsolo e ao espaço vertical. Então você algum conflito sempre vai ter. Sempre. Sem dúvida. De alguma maneira a gente tem que aceitar a ideia do coletivo. Então, mas aí que tá. Não necessariamente. Vamos dizer, eu concordo que vai ter conflitos. Conflitos sempre vão existir. Agora, daí para você dizer que a solução é uma violência de você tomar a propriedade do indivíduo? Por exemplo, eu tenho um sítio que num determinado momento, em 92, o Estado chegou e falou assim, olha, agora isso aqui vai ser uma reserva ecológica.
e me desapropriaram de lá. Nunca pagaram, eu também nunca saí de lá. Mas é um imbróglio terrível. Né? Mas porque eles acharam que o meu sítio não estava cumprindo a função social. Que basicamente não, isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E assim, eles simplesmente desapropriaram e eles nem sequer usam. Tá? Tanto que, como eles nunca pagaram, a gente nunca saiu de lá, eles só criaram um imbróglio terrível. Né? Eles só amarraram você. Te impediram de empreender, se quiser, ou qualquer coisa assim, porque você ficou travado com a promessa de um negócio a ser feito que não acontece, né? Então, assim, eu não estou dizendo... Por exemplo, o libertarianismo ele não propõe uma sociedade perfeita, sem conflitos. Esquece, isso não existe, nunca vai existir. Claro. O que ele propõe é uma solução ética para a coisa. Se aquele espaço já era de alguém, sinto muito. Você vai ter que negociar com ele. Não tem outra deixa coisa. eu só entrar, Fraga, talvez o Diogo possa complementar. Pelo que eu li a respeito do ocorrido, existe a gente vive sobre uma democracia com leis positivadas, certo, Fraga? Então, tinha uma regra que a partir de tantos quilômetros, acho que 5 até 5, tinha um limite de altura de construção. Parece que essa torre estava a 6 quilômetros. É algo nesse sentido, né, Diogo? Sim, mas a margem de segurança, quem estabelece a margem de segurança para a aviação? Vamos tomar como exemplo mais fácil o aeroporto de Congonhas, da cidade de São Paulo, que muita gente consegue visualizar. Embora ele esteja num ponto bem alto, e algumas pessoas chamam ele de um aeroporto porta-aviões, porque ele está bem acima do nível do terreno da cidade, tem cones de proteção em volta do aeroporto de Congonhas, como de outros também, que eles atingem até praticamente no shopping center de Iguatemi, que está, eu não tenho número de cabeça, mas a uns 5 quilômetros de distância. Você não pode fazer prédio com mais de 30, independendo de leis municipais, a aeronáutica não permite que você faça prédios com mais de 30 andares ali junto do Clube Pinheiros. Gente, a gente chega para pousar em Congonhas, a gente nem percebe que tem prédio embaixo da gente. Esse cone é de extrema segurança. Quem tem o direito de definir na hora que eu fiz aquele aeroporto lá, qual é o cone do qual eu fiquei proprietário? Porque senão pensemos do outro lado. Se eu fiquei proprietário daquele cone, eu posso vendê-lo, aquele espaço. Você já pensou o poder que você dá para uma pessoa só porque ele fez o aeroporto? Ela travou o direito de um monte de pessoas em volta, porque ela fez o aeroporto primeiro, e ela falou, olha, eu até me disponho a tirar o aeroporto daqui, mas eu quero cobrar de você tanto, de você tanto, de você tanto. Quer dizer, ela se apropriou indevidamente. Então, o que eu quero dizer, essa é uma discussão quase sem solução se você for 100% libertário. Você tem que ir para o justnaturalismo para tentar encontrar qual é o costume, qual é a boa prática e tentar chegar. E aí você vai ter a justiça para definir quem é que está com a razão. Isso não tem. Não é um. Vai haver discussão. É algo complexo, mas eu acho que esse exercício da gente refletir sobre essas coisas é algo bacana, que é meio que a gente logo de cara já. Bom, as coisas são desse jeito, por que não ser diferente, né? Acho que talvez cada vez mais a gente tenha que exercitar esse tipo de coisa. Mas legal. E olha, alguém vai aparecer com uma solução para isso que a gente está conversando. Mas não, era só ter feito. Nossa, é mesmo, era tão simples, a gente não pensou. É verdade. É verdade. O debate é muito bom. É verdade, muito bom. É bem possível que a solução não esteja em nenhum do que foi falado aqui, e simplesmente seja uma outra. E como hoje não é permitido se pensar em outra solução, ela não existe. O debate é um tanto interditado, digamos assim, né? Mas é bacana abrir os horizontes, é bacana, acho que todos nós ganhamos com isso. Bom, Diogo, vou emendar, você falou de Constituição, e a Constituição é o tal do contrato social, idealizado lá atrás pelas teorias de Hobbes, né? Tem lá o Leviatã, enfim. E nesse sentido, a gente começa a perceber que países que eu pelo menos entendia como extremamente livres, como a Nova Zelândia, o Canadá, a Austrália, economicamente eles são extremamente livres. Só que agora chegou a pandemia e pôs muita coisa em xeque. Né? Eu tenho acompanhado nas mídias sociais diversas arbitrariedades, principalmente na Austrália, pai com filha num parque apanhando de cacetete na frente da filha porque estava sem máscara. Nova Zelândia, todo mundo se fica em casa, depois a gente vê economia. Enfim,
Você não acha que, de alguma forma, a tal liberdade que era vista antes do que a gente está vivendo agora na pandemia está sendo posta em xeque? Não dá para dizer mais que, digamos assim, aquele conceito liberal na economia prevaleça, porque chegou agora, a gente foi truncado em relação às questões comportamentais, né? Como você mesmo disse, parece que a distopia de livros como de 1984 de George Orwell a gente está vivendo agora. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, você tocou num ponto assim que para mim é talvez o mais marcante dessa pandemia. Logicamente que a perda de parentes, amigos, de pessoas, ela é super marcante. Embora a gente já tenha que estar preparado, porque a gente sabe que isso vai acontecer, uma certa hora da vida, pode ser antes ou depois, mas vai acontecer, né? Mas isso pode ser mais marcante. Mas para aqueles que restam vivos aqui na Terra, o que mais me marcou foi justamente como separou quem realmente defende a liberdade de quem não defende. E algumas outras coisas começaram a vir à cabeça. Eu tenho um sobrinho que mora na Austrália. Está lá ele a esposa, 2 filhos, muito contentes. Você não sabe o UPA que é para ele conseguir as licenças para trabalhar, especialmente em graus um pouco maiores. Falo, que raio de liberdade é essa? Que uma pessoa, porque não nasceu no lugar, precisa de uma licença diferente para trabalhar. Quer dizer, quando você fala que, seja quem for, precisa de licença para trabalhar, você vai dizer que esse país é livre, gente. Né? São coisas assim que eu falo, não fazem o menor sentido. E é isso que você falou, de gente apanhar na praça, de quantas pessoas que eu achava que defendiam a liberdade, que eu achava que estavam naquela época que nós começamos com o Novo, porque defendíamos realmente o ideal liberal, pessoas que falavam, não, mas espera aí, não, mas agora é diferente. Afinal de contas, ela não está respeitando isso, não está respeitando aquilo. Uma senhora sozinha no banco da praça, isso a gente via foi Araraquara, né, que aconteceu. Sim. Um surfista no mar, no sul do Recife, numa praia vazia, foram arrancá-lo do mar, não sei nem como é que tiraram ele do mar, eu acho que ficaram esperando até ele se esgotar e sair, para estragar a prancha do cara e humilhar o sujeito, porque tá pegando onda. Sabe, umas coisas assim, você fala, gente, não tem a menor chance de dizer que isso é liberado. Não tem desculpa de dizer que é defesa de saúde de coisa nenhuma. Não. É o impulso autoritário que cresceu nas pessoas. Aqui em São Paulo a gente viu coisas, no estado de São Paulo, coisas do Arco da Velha. Soldaram porta de comércio na cidade de São Paulo, Pois é, coisa chocante. Quer dizer, é aquela coisa. Não é nem que você precisa de licença para trabalhar. Você tem licença para trabalhar, mas agora você não pode mais. Quer dizer, o negócio de gente. E o direito de buscar um trocado para botar comida na mesa, isso a gente vê depois. Para mim isso é assustador e eu acho que nos separou bastante, criou esse nós contra eles, talvez tenha aumentado um pouco mais até, e eu sou totalmente defensor da ideia de que a gente tem que ter liberdade individual. Poderiam morrer mais pessoas? Talvez. Mas se a gente não tivesse tido a liberdade que a gente teve lá atrás para desenvolver as indústrias médicas e etc., e tivesse deixado tudo na mão da decisão do Estado, teria morrido muito mais gente, mas muito mais gente. Então não tem desculpa para dizer que agora tem que cercear a liberdade. Isso jamais pode acontecer. E eu faço assim, eu acho que eu fico muito feliz de morar no Brasil nesse período. Por mais que a gente esteja num país que tenha lá seus grandes problemas, mas eu sinto que se eu estivesse num país como a Alemanha ou como o Canadá, Nova Zelândia, tudo ia ser muito mais complicado no sentido de poder sair para ganhar o pão, de poder levar meu filho na praia, né? Meu filho tem ódio de guarda municipal, por exemplo, porque nesse período ficavam expulsando uma criança que estava brincando na areia para não ficar em casa. Eu fico imaginando que geração é essa que está por vir. Uma geração que está com um pano na cara o tempo inteiro sendo. Meu filho toma castigo na escola porque falou na hora do lanche. Não pode conversar na hora do lanche. Quer dizer, quais são os valores que essa geração vai ter no futuro? Então é algo muito mais amplo tudo que a gente está vivendo do que a gente imagina, né? Mas enfim, é o momento que a gente vive.
Pois é, mas eu nesse ponto, eu estou muito assustado também, mas nesse ponto eu sou otimista, porque se a gente olhar o passado dos séculos, ou a gente vai voltar lá para a época das cavernas, ou então a gente vai ver que a humanidade vem ganhando liberdades. Você vê escravo, era uma coisa muito comum. Um, dois, três, quatro, cinco. Quanto mais séculos você voltar atrás, mais comuns eles eram. Fato. O Egito não se faria sem os escravos. O Império Romano também não, e assim por diante. Então, acho que a gente está ganhando liberdade aos trancos e barrancos. Vivemos com essa pandemia, acho que um retrocesso assim assustador, mas eu tenho muito forte dentro de mim a impressão que a gente vai virar essa mesa, sabe? Especialmente quando eu lembro coisa que essa vocês não viveram com certeza, Woodstock. Aquela geração era a geração fadada ao fracasso. Lá a gente tinha, naquela época, os homens de brio que iam para a guerra, na guerra do Vietnã, na guerra da Coreia, etc. E a geração Woodstock era paz e amor, que não sei o que. Então, bom, agora vão perder o controle de tudo. Agora só querem saber de fumar maconha, de ficar ouvindo rock. Aquela geração não foi ruim. Eu tenho muita esperança que essa geração que sofreu muita imposição, ela vai aprender e perceber, opa, tinha outro caminho. Tenho muita esperança. Estamos vivendo uma época assim que é maluca, né? Pessoas sendo cancelada, censura, gente que teve conta bancária confiscada, foi presa porque falou alguma coisa. É difícil ser um otimista, mas eu acho que no longo prazo a coisa vai melhorar. Mas tá assustador, não tá? Tá assustador. E o que para mim é muito triste é ver amigos meus que eu sempre acreditei assim que tinham brios, dizendo: não, mas é que fulano também. Outro dia esse domingo eu escutei de uma pessoa que eu sempre entendi, um defensor de ideias, sabe, um debatedor de ideias. Mas eu não vejo o risco de eu ser preso, não. Mas como é que é o negócio? Por exemplo, então, seu vizinho falou uma bobagemzinha, pode ser preso porque você não fala bobagem? Isso me assusta demais, demais, demais. Mas de novo, eu acredito que essa geração que está sendo humilhada vai perceber. Tomara. Tomara. Tem o Zé Dirceu, né? Ele falou que como que era? Que eles vão ganhar a eleição, mas não vão ganhar o poder, né? Ali, na época, eu não havia refletido ainda sobre isso, né? Mas o que ele acho que estava querendo dizer? Todo o Deep State, ele tá lá, ele foi colocado aí por décadas de governo aí de esquerda e tudo mais. Eles estão todos lá. Então você pode até ganhar a eleição, mas o Deep State não vai deixar essa coisa tão fácil assim, né? Eu acho que isso transcende esquerda e direita. São os reizinhos, né? Nós temos muitos castelinhos no mundo, mas no Brasil principalmente, um monte de castelinhos com um monte de reizinhos nesses castelos. E é muito difícil combater porque você não tem um bandido a eliminar. Você tem um monte. O STF é talvez uma grande representação desses castelos, mas você pode transformar o STF na corte mais liberal do mundo. Vão sobrar um monte de STJs e congressos e assembleias e autarquias e ministérios públicos. E são muitos castelinhos, todos eles com muitas regalias, com muitos privilégios, e no fundo, uns defendem os outros. No fundo é isso. Com pequenas rusgas que tem entre eles. E nós aqui. Isso que a gente está discutindo, né? A gente estava conversando, você se surpreendeu com muitos amigos, conhecidos, que você entendia que eram abertos ao debate, e agora, quando postos em xeque, se demonstraram não covardes, não quero dizer essa palavra, mas algo semelhante a isso, certo? E nos Estados Unidos... Semelhante. Algo semelhante a isso, para não ser muito escrachado. Mas nos Estados Unidos sempre teve essa divisão entre liberais, né, clássicos, e libertários, né? De certa forma, você não percebe de que quem continuou de forma dura, digamos assim, íntegra, defendendo a liberdade irrestrita,
se assemelha mais ao libertário americano. Hoje isso está meio que foi trazido para o Brasil, então hoje tem uma divisão entre os liberais e os libertários, como nos Pode Estados Unidos ser. é. Pode ser, pode ser. Os americanos usam nomenclaturas bem diferentes das nossas, né? Eu acho que Isso. pode ser que seja isso. É, eu acho que o que eu acho para mim, o que ficou mais evidente é que o ser humano no seu cotidiano tem uma preguiça, que por mais que, não quero desmerecer a humanidade, mas por mais que seja empreendedor, tenha inquietude, etc., mas no seu cotidiano ele tem uma preguiça muito grande e quer que o resto se dane. Então, tipo, é aquele negócio, não é comigo, sabe? Eu acho que essa é a parte mais difícil para mim, porque quanto mais a gente defende o individualismo, e acho que tem que defender, esse é um negócio, às vezes a gente fala, as pessoas não entendem, como ser individualista, quer ser egoísta, não. É defender o individualismo no sentido de que se você não pensar nos seus direitos individuais, você não vai conseguir pensar no do próximo também, né? Mas como fazer o sujeito perceber que o direito do próximo tem a ver com o seu? Para mim, essa é a confusão maior que tem, acho que nos Estados Unidos, talvez mais do que no Brasil ainda. E até uma coisa que te toca em relação, falando dos Estados Unidos, né? Essas ações que a gente viveu na pandemia, nos Estados Unidos está chegando ao ponto de que algumas companhias aéreas estão sem pilotos para fazer pilotagem, né? Pilotar, por conta Uhum. de gente que não, por opção própria, não quer se vacinar. E isso agora começa a ter um impacto na própria economia do país, na própria vida do país, por conta de algumas empresas que têm o direito dela, sim, de tomar decisão sobre o funcionário dela, se continua ou não, mas eles estão sendo incitados pelo governo atual dos Estados Unidos. Como você vê isso? Você, inclusive, que já foi piloto, né, e sabe o impacto que isso tem. Primeiro, eu sou piloto, e piloto a gente é para sempre. É que Ah, nem desculpa, médico, que Diogo, nem. de Não, novo. imagina, problema nenhum. É que uma coisa dá muita satisfação. Às vezes me dá vontade de falar bem feito para essas companhias. Porque eu posso estar enganado, mas de conversar com colegas, com amigos, a impressão que eu tenho foi o seguinte: quando veio essa onda de autoritarismo, as companhias, me parece, aproveitaram a oportunidade para falar: quem não se vacina não é digno, então nós vamos demitir. E começou um pouco por aí. A minha leitura era: os movimentos de voo estão em queda, tá sobrando mão de obra, as companhias estão arrumando uma ótima oportunidade para arrumar uma desculpa para demitir. Não é que não possa, demissão tem que ser um direito, sem dúvida. Mas uma forma, estou arrumando uma causa politicamente correta para demitir os mais caros e depois poder recomeçar recontratando lá na frente. Para mim foi isso que começou, entendeu? Foi muito mais um uso político desse tal politicamente correto para fazer isso. E o que aconteceu? Foi mais uma turma que entrou nesse discurso estúpido de querer diferenciar pessoas como se houvesse classe de vacinados são uns, não vacinados são outros, sendo que está mais do que demonstrado que quem é vacinado não é. Isso não significa garantia de que não vai transmitir. Né? Eu acho que vale assim, quem está contaminado ou não. Aí é uma separação que faz sentido. Você está contaminado, bom, então se você realmente está expelindo o risco, então você deve se afastar por esse período. Só que eu acho que eles fizeram tanto esse discurso de combater a minoria mesmo dos que não tinham tomado vacina, que isso funcionou ao contrário e começou a virar uma rixa entre eles na cabine. Entendeu? Alguns vacinados falavam: não, se tiver um companheiro de trabalho não vacinado, eu não vou voar. Entendeu? E voltou ao contrário contra eles, e principalmente no momento que estava voltando a aquecer a economia e os voos também. Mas nós rodou um vídeo por aí, que eu nem sei se ele é armado ou não, mas ele é muito bom, de uma senhora loira americana, reclamando que não queria sentar. Foi lindo esse vídeo. Lindo, lindo, lindo. Eu não vou me sentar aqui porque não sei o quê, porque ele não me respeita, porque ele não tomou vacina, porque não sei o quê. E o comandante vem e fala: todos aqui têm o direito de escolher os seus caminhos. Ninguém vai obrigar ninguém a nada. A senhora não precisa sentar ao lado dele, portanto a senhora se retire desse avião, porque o avião vai seguir. Senhores passageiros, me desculpem o incômodo, desfrutem do voo, vamos em frente para tentar buscar o atraso. E o pessoal bateu palma.
O pessoal bateu palma, exatamente. Isso que é legal. A maioria é essa, olha, não pode impor. Nem a companhia pode sair impondo desse jeito. Quer dizer, ela tem que impor normas, segurança, mas não uma coisa que não é nem comprovada também. E olha, eu não estou fazendo nenhuma apologia de contra vacina. Eu tomei no primeiro dia que podia a primeira dose, no segundo dia que podia tomei a segunda dose. Não é isso. Eu dizia aqui no Brasil, estão trazendo uma discussão que não existe. O brasileiro é dócil por natureza, ele aceita muito tranquilamente isso. Não sei por que os grupos pró-vacina que começaram essa confusão. Eles começaram a falar, vamos obrigar, mas por que obrigar? Obrigar a pessoa a fazer o que ela faz naturalmente. E aí começou a confusão. Se vacina, é perfeito. Não fazia sentido nenhum. Isso eu falava em outubro, setembro, quando começou essa discussão. O João Moedo foi um dos patetas que veio com essa história de querer falar e obrigar. Eu falei, gente, acho que foi uma das menos grandes divergências que a gente foi tendo já além de 2019. Ele na pandemia, ele se mostrou o que é, né? Saiu do armário. Saiu do armário, sem Deus dúvida. do céu. Que coisa. De liberal não tem nada. Ô, Diogo. Sim. Vou voltar para um outro tema aqui. Vamos lá. Existe alguma área que você enxerga, saúde, segurança, meio ambiente, que o Estado consegue prover serviço melhor do que a iniciativa privada seria capaz de fazer? Ou seja, se o imposto ficar na mão do cara, tem alguma coisa que o Estado consegue, você fala, não, isso aqui o Estado faz melhor. Bom, primeiro vamos falar assim, vamos deixar, nós estamos falando hipoteticamente. Lógico que eu não quero fazer isso a partir da semana que vem, porque Exato. Ninguém transforma tudo de um dia para o outro. Tá? Isso seria um caos. Seria um caos, exatamente. A questão é no longo prazo. Como ideal. Aquela coisa, a gente tem que ter um sonho a atingir e lutar o máximo possível para chegar o mais perto possível dele. Essa é a ideia. Né? Dentro disso, acho que absolutamente nenhum. E eu acho que não tem exemplo maior para mostrar do que o telefone celular, a telefonia em geral. Vocês, eu já sei que vocês são um pouquinho mais velhos que eu imaginava, mas vocês talvez tenham escutado seus pais e tios comentarem do quanto valia um telefone na década de 90. Quando a telefonia era como é que é alugava as linhas de telefone. Não, um direito, um bem essencial, né? Era um bem essencial que só o Estado poderia prover. Você pagava $5.000, se oferecia $5.000 para a companhia telefônica, falava, eu espero 2 anos para você me entregar o aparelho, na minha casa fixo, aquela coisa antiquada, e ela falava, não, no seu bairro nem daqui a 2 anos, pode ir embora para casa com seus $5.000. $5.000 daquela época, década de 80, 90, imagina o que era dinheiro hoje. Hoje, qualquer brasileiro tem celular, mas não tem esgoto, não tem coleta de esgoto em casa. É porque isso é essencial, né? Esse é essencial, só o governo pode prover. Mudaram a legislação agora, eu acho que isso tende a melhorar com o tempo, mas vê o que era telefonia. O Estado garantia que telefonia como bem essencial era um direito só dos riquíssimos. Riquíssimos. Quando começou o celular ainda era desse jeito aqui. Você tinha que filas, sorteios para receber telefone celular. E uma coisa falando, nossa, não é possível. Para mim é o maior exemplo desse é a telefonia celular. Então eu acho que não tem como. Vamos falar de ensino. Prefeitura de São Paulo. Ela gasta por mês, por criança, R$2.000. Fala, caramba, imagina, de onde você tirou esse dinheiro? Eu vou falar números aproximados, tá? O orçamento da prefeitura para o ensino são R$13 bilhões. Tem menos de 1 milhão de crianças sob a tutela da prefeitura para o ensino fundamental. É só dividir 13 por menos de 1 milhão, 850 mil para as crianças, por 12 meses, você vai ver que são mais de R$2.000 por mês por criança. A média das escolas privadas da cidade de São Paulo é R$750 por mês. Então você vê que o Estado gasta um saco de dinheiro para dar um péssimo ensino. Não tem sentido. E vamos qualquer outra área essencial, que agora estão discutindo o correio de novo, já falam não pode, não sei o quê. Também essencial. Porcaria, cara. Eu não vejo. A gente pode querer aquela coisa, a segurança.
Defesa nacional. Defesa nacional, eu acho que eu ainda não enxergo o modelo ideal, embora eu admire o arquipélago de Seychelles, que não tem exército e contrata a segurança da França. Interessante isso. Quer dizer, para eles, a segurança nacional é um serviço privado. É uma empresa pública, tudo bem, mas para eles é um contrato privado. E eles poderão amanhã falar, não quero mais a segurança promovida pela França, quero pela Alemanha, sei lá o quê, se conseguirem fazer um acordo, conseguem. Mas isso, para mim, eu estou falando de um arquipélago pequeno, como Seychelles, que está lá no leste da África. Pequeno, deve ter 100 mil habitantes, se tem tanto. Então, eu não consigo enxergar uma solução muito clara para a segurança nacional, talvez para a segurança individual, mas essa acho que já dá para discutir em ambiente privado também. De resto, quanto menos o Estado atrapalhar, melhor. E essas ideias de Paulo Freire na educação? Cadê os alunos dele? Vamos voltar lá atrás. Quando ele foi sócio numa escola, ele deu algumas aulas, tudo bem. Para mim está muito longe de dizer que ele podia ser um educador. Cadê os alunos dele, gente? Cadê esses caras para darem o testemunho pessoal? Eu não sabia nada, com método revolucionário eu aprendi isso, aquilo. Eu não conheço nenhum. Esse cara, para mim, é uma criação, é uma artificialidade total. E colocaram na boca dele um monte de coisa que nem ele pensou, na verdade. Isso não quer dizer que eu acho que ele tinha ter pensado coisas boas, não. Mas, sabe, criaram é um factoide. É um factoide, gente. Não tem como defender, é só ver de novo, volta o nível do nosso ensino. Eu tenho me angustiado muito, que eu convivo bastante de perto com pessoas que estudam na escola pública, e convivo com um rapaz que tem 7 anos de idade. Ele está terminando o 2º ano fundamental numa escola estadual, e eu sofro para ensiná-lo contas de somar. O boletim dele veio agora com notas 8 e 9, na máxima de 10. É um dos melhores alunos da classe. E eu estou fazendo reforço com ele para contas de somar. Somar unidades, não é centena de dezena, unidades. Quer dizer, essa história de Paulo Freire, de compreender, compreender coisa nenhuma. Quer dizer, você tem que ensinar aritmética, ensinar português. Eu acho que é outra coisa que o Estado atrapalha, é criar um currículo. Na minha cabeça, o ensino tem que ser muito bom em pelo menos uma língua, para que a pessoa possa se comunicar, escrever, ouvir, entender e ler. Muito bom na aritmética, muito bom nessas coisas. E o resto, ensine a pessoa a aprender. Deixa ela buscar. O YouTube talvez venha a ser uma escola muito melhor do que muitas universidades por aí daqui a pouco. Mas tem que ensinar a escrever e a fazer conta. O Paulo Freire, né, até acho que vale a pena a gente contextualizar. Falar do nome dele e fica meio que solto e fica se imaginando que, de quem é contra ele, que está falando só das questões de identitário, de ideologia de gênero. Não é isso que é o problema, né? O grande problema é o método de ensino, que eles falam que é o método global, que é quando você não aprende através do método silábico ou fônico, que é do passado, que é o tal do beabá. Né? Isso é pela turma do Paulo Freire, e o mais triste não é o que eles estão ensinando para os alunos, mas como estão ensinando os professores. Então, na visão dos professores que estão ensinando nossos filhos, é errado você ensinar o beabá hoje em dia. O correto é você pegar uma palavra e colocar uma figura, por exemplo, maçã. Não é para pegar o MA e o C cedilha e o A e formar a palavra. Não, tu põe um desenho da maçã e põe a palavra embaixo. A criança decora aquela imagem. É como se estivesse aprendendo chinês, por exemplo. Então, esse tipo de coisa vai formando um analfabeto funcional lá na frente. Um cara que vai ler um livro, vai passar o olho nas palavras e não vai, de fato, entender a profundidade do que está descrito. Né? Isso que é o assustador na coisa toda, né? Fora a questão matemática, isso daí nem se fala que esses caras estão negligenciando esse tipo de coisa há anos, né? Não querem raciocínio lógico. Eles não querem que nós tenhamos raciocínio lógico, né? Há anos, mas olha, eu insisto, eu não é que eu estou querendo fazer defesa do Paulo Freire nenhum, mas eu não acho que nem acho que ele fosse tão medíocre quanto é o discurso sobre ele, sabe? Eu acho que foram
criaram esse mito e foram criando distorções cada vez maiores. Eu vou fazer uma comparaçãozinha meio grosseira, algumas pessoas mais patrióticas podem ficar meio ofendidas. Você vê o grito do Ipiranga. Lembra daquele quadro? Aquele cavalo, sim. Dom Pedro puxa a espada, ou não sei quem fala, não sei quem, aquela frase muito forte. Quem era o adversário com quem ele estava falando? Sim. Tinha alguém do outro lado do rio ameaçando ou com quem ele estava confrontando? Então, independência ou morte. Alguém deu algum tiro de volta? Alguém jogou uma pedra de volta? Outra, eles tinham aqueles cavalos. Aqueles cavalos são cavalos já da era mais moderna. A história vai sendo torcida. Dom Pedro estava em cima de uma mula. Se não estava a pé. Quer dizer, essa é a realidade. E o hipotético adversário dele estava em Portugal, a 4, 5 meses de distância para vir devolver a morte que ele tinha prometido. Então, a gente vai criando mitos e mitos e mitos. E não quero aqui desrespeitar Dom Pedro, não é nada disso, pelo amor de Deus. É só para mostrar como a gente vai torcendo e vai contando a história de uma maneira que a cada década vai se transformando numa fantasia. Então, para mim, Paulo Freire é uma fantasia. Para mim, não era nem um pensador tão profundo assim. É um símbolo, né? Ele é um símbolo disso que eu comentei, é fato. Você pega as frases dele, escreve no Google, frases Paulo Freire, você se assusta com a estupidez. Assim, são frases que não tem sujeito, predicado, tem nada. É um negócio sem sentido. Para mim é assustador. Então, Diogo, a gente estava falando de educação, né? E tem um aspecto que eu creio que muitos liberais negligenciam, que são alguns aspectos negativos ligados ao globalismo e intenções coletivistas por trás de sistemas educacionais, né? É uma coisa que muita gente trata como teoria da conspiração. E eu queria saber sua opinião. Você acha que, de fato, existe o globalismo, se existe essas intenções coletivistas, não necessariamente uma pessoa, um grupo de pessoas, mas, de repente, uma convergência de interesses globais para que tire de alguma forma vantagem em tratar o sistema educacional de uma certa forma? Qual a sua opinião sobre isso? Legal, acho muito bom esse assunto. Eu sou nada defensor das teorias da conspiração, de coisas assim. Isso, inclusive, a aviação tem muito, né? Cada vez que avião falam que foi uma sabotagem e tal. Eu não acho que o mundo tinha 3 ou 4 donos. Tem pessoas com mais poder de influência, com menos poder de influência, mas não tem 3 ou 4 donos que estão conduzindo muito, né? E muitas vezes, quando falam isso, nunca conseguem citar nomes. Alguns falam George Soros, mas vai me dizer que George Soros comanda a China, comanda a Índia, comanda os Estados Unidos, mesmo que seja? Claro que não. O que eu acho é que, como você falou, é uma convergência de opiniões. É uma coisa assim muito enraigada há séculos na cultura das pessoas que querem comandar as outras. Isso vem, inclusive, na religião tem muito, né? Você joga um discurso de medo. Vamos falar, por exemplo, mudanças climáticas. Começa a contar umas histórias assim, começa a mostrar uma situação de medo e tal, uma pitada de culpa, aí o cara abaixa a cabeça, porque sempre tem isso daí. E aí, quando você apresenta a solução, pronto, você vira Deus. E acho que muita gente tem essa técnica. E essa técnica é muito mais fácil de ser aplicada nesse globalismo, entendeu? Onde você tem que pensar no coletivo, você é um egoísta, veja o que está acontecendo com o mundo, as mudanças climáticas, etc. E tudo isso porque você jogou aquele papelzinho na rua. Não estou defendendo jogar papelzinho na rua, pelo amor de Deus, mas não é aquele papelzinho na rua que está mudando a temperatura. A partir daí o cara começa a contar uma história dizendo, olha, então o mundo daqui a 40 anos vai estar 1,5 graus mais quente, em média. Aí você pergunta, ok, isso é bom de previsão, hein? Qual é a temperatura que vai fazer depois da manhã às 3h15 da tarde na minha rua? Isso ele não sabe. Tá? Mas entende, eu acho que é muito mais, esse tal globalismo é muito mais um modelo que vão juntando esses
que gostam de controlar os outros vão se juntando e vão se abraçando nesse discurso estúpido. Né? E falam de coisas que não conhecem. Quando falam de meio ambiente, essa COP26 lá não. Olha, eu acho que o ser humano é porco, o ser humano faz muita sujeira, isso é muito ruim, mas dizer que o Brasil é culpado de tudo com a Amazônia, quando você tem esses caras, principalmente do hemisfério norte, China, Índia, Estados Unidos, consumindo, torrando, queimando carvão do jeito que estão queimando, entendeu? É todo discurso que vai se formando e com isso vai casando. E ele agrada o interesse de uma grande corporação também. Então, aí chega, vamos dizer, o governo chinês, o governo sueco, o governo indiano, o governo americano, e financia as pessoas que têm esse discurso. Porque esse discurso ajuda a travar aqueles que querem espaço e manter o espaço deles. Para mim é muito mais de narrativa, entendeu? Mas não tem um dono isso. Não sei se eu consegui me explicar. Não, eu tô totalmente de acordo, viu, Diogo? É Uhum. uma convergência, é uma oportunidade para que empresas, corporações, enfim, aproveitem uma oportunidade, uma mudança né, de paradigma e ganhem, lucrem com isso. O final é isso. Não E tem Isso, aquele ninguém negócio. comandando. E é aquilo, né? isso. E aí, Daqui isso aí. 50 anos Aí vai essas subir grandes 1,5 empresas. graus e vai excluir a vida na Terra. Como se o ser humano não conseguisse lidar com isso. Né? Não, e outra, quem disse que um grau e meio a mais é ruim? Como você disse, quem disse que o ser humano não sabe lidar? Vamos tentar olhar assim, muito grosseiramente para o tempo da história. O Império Romano, os caras andavam de sainha. E eles dominaram o Reino Unido, que é frio e úmido. É bastante provável, a gente não tem registros claros disso, mas é bastante provável que a temperatura média fosse um pouco maior naquela época. Você Entendeu? pega a Não tem Groenlândia, né? nem. Terra verde, não é isso? Isso, né? Groenlândia, o nome diz Terra Verde. Exato, exatamente. Então, sabe, são os folclores que vão contando. Eu tive a felicidade de fazer uma viagem com a minha filha caçula para o sul da América do Sul. Nós estivemos no Chile, em Torres del Paine, um lugar maravilhoso, mas maravilhoso. E visitamos lá uma geleira que faz 100 anos diminuindo. E a gente vai lá, chega de barco pertinho, vendo aquele negócio caindo, caindo, diminuindo. Aí você fala, nossa, é mesmo, hein? Será que eu estava enganado? Será que. Bom, até aí também, o fato dela estar diminuindo faz 100 anos não quer dizer que foi um homem forçosamente que fez, mas pelo menos está acontecendo. Aí a gente andou 300 quilômetros ou menos e fomos para o sul da Argentina, ali do lado, daquele conezinho, para uma geleira chamada Perito Moreno. É uma geleira que só cresce. Ali do lado, entendeu? Então, ninguém me explicou por que uma diminui e a outra cresce. Ali do lado uma da outra. Então, sabe, tem muita narrativa. E as empresas oportunistas, que são os que se dão bem, percebem o discurso bom e se abraçam nela. É isso que acontece, eu acho. Vamos caminhando para o final. Queria voltar no tema da sua candidatura, né? O Edmund Burke disse. Pré-candidatura, senão eu já vou ser punido. Perfeito, perfeito. Ah, mas você pode falar, eu que não posso. Isso, isso. O Edmund Burke disse que para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Você está arregaçando as mangas aí, né? E é o pré-candidato agora. Como escolher Uhum. um partido político no meio dessa sujeira toda, Diego? Cara, eu sou um forte defensor daquilo que Modesto Carvalhosa, não posso dizer o primeiro, mas foi um dos defensores. O Rodrigo Mesomo também foi o primeiro a chegar no Supremo pedindo as candidaturas independentes. Eu não sou contra partido político, de jeito nenhum. Eu sou contra partido cartorial. E quando eu falo assim, às vezes muita gente fica. Eu tenho um amigo que trabalha com cartório e fala: pô, você está ofendendo os cartórios? Não, é cartorial na expressão que a gente diz aqui, que quer dizer, partido protegido. Olha, nós vamos criar uma legislação onde vai ter partido político e você, se quiser participar da política, você tem que estar num partido. Pronto. Eu já dei as armas para esses partidos de um monopóliozinho, um oligopólio, melhor dizendo. Né?
Então eu acho que não podia ser obrigatório que tivesse partido. Agora, se eles fossem livres, sem dinheiro público, sem benesses de televisão, sem nada, e se estabelecessem apenas os que fossem competentes, aí certamente a gente teria partidos muito melhores e valeriam a pena. Agora, são partidos negócios, são empresas, negócios, empresas individuais, aonde cada um que o forma fica dono. O Novo foi a grande promessa de que o partido seria uma coisa diferente, com democracia interna, com participação dos filiados, e a única participação dos filiados, no fundo, foi pagar os tais R$ 30 por mês, que muitos acabaram desistindo. E, de resto, se mostrou claramente um partido de dono, e que não seguia nem aquelas ideias originais escritas. Então, para mim, eu vou no partido naquele que me dê liberdade de defender as ideias que eu estou defendendo hoje, que eu defendi ontem, a semana passada, o ano passado, ou a década passada, e vamos em frente. E se um dia a gente tiver liberdade de praticar partido como quer, aí vale. Isso que eu estou falando vale também para clubes esportivos e entidades. Não sei se você sabe, você se quiser praticar uma competição esportiva de maneira oficial, se é obrigado a ter o aval de uma federação, da federação competente. Se não existir federação do seu esporte, tem que ser da Confederação Brasileira de Desportos. Quer dizer, tem que ter um organismo regulando até a sua atividade esportiva se for uma competição. Tem sentido uma coisa dessas? Tem sentido os clubes terem que se submeter à Federação Paulista, Carioca, Mineira, seja qual for, de futebol, e essa se submeter às confederações com regras estabelecidas por lei para competir entre si? Tem menor sentido. Entendeu? O partido político é mais ou menos isso também. São mais alguns daqueles castelinhos que eu disse que a gente tem um monte no Brasil, que a gente tem que combater. São muitos, mas olha, nós temos pelo menos 1 milhão de pessoas, eu falo 1 milhão, talvez 2 milhões de pessoas que vivem nesses castelinhos, vivendo às nossas custas. A gente tem que quebrar todos eles. São centralizações, né? E essas centralizações significam poder para meia dúzia, né? Em diversas... Poder, direito, e alguém paga essa conta. É Sim. você, eu, é a população, é todo mundo. Essa é a grande dificuldade do Brasil. Volto a dizer, nós não temos um único inimigo. Né? A gente, como eu disse no começo, a gente enxerga hoje o STF, a gente, pelo menos eu e muitos de nós, o STF como talvez um dos adversários difíceis que está dominando demais a nossa vida, mas é só representação do que são esses muitos castelinhos por aí. Tribunais eleitorais, uma coisa absurda. Por que existe isso? Os tribunais do trabalho, assim por diante. O Diogo, independente da Oi. nossa visão minha do Fraga, né, do que é o Estado, de tudo, a gente agradece que você arregasse as mangas, né, por todos nós, porque é alguém que de alguma forma está lutando para trazer mais, primeiro, consciência de liberdade e, no segundo momento, trazer liberdade, entendimento das liberdades individuais das pessoas. Então, encaminhando mais para o final aqui do episódio, eu agradeço muito aí sua participação e gostaria que, se possível, você divulgue aí seus meios de contato para os nossos ouvintes. Com o maior prazer vou divulgar. Eu quero agradecer demais a oportunidade de poder falar sobre coisas que eu acredito, assim, de uma maneira tão solta, desprendida, muito bom. E quero deixar um recado para as pessoas que ouvem a gente. Lembra disso, cara. Você quer a sua liberdade, você quer seu direito de fazer o que você quer dentro da sua casa. Você tem que defender a liberdade do seu vizinho também. E do vizinho do seu vizinho. Não tem outra maneira. Liberdade é o bem mais precioso que a gente tem que defender até o final. E eu vou firme nisso. E digo mais, não é porque eu quero lutar pela sociedade, é porque eu estou convencido que se eu continuar numa missão que minha geração esteve, eu vou perder a minha liberdade muito rapidamente. Então é para defender a minha liberdade que eu defendo a sua e a de todo mundo. Isso, muitíssimo obrigado para vocês. Obrigado. Diogo, tem alguma mídia, que você possa divulgar aí? Eu sei que você tem um canal no YouTube, né? Isso. Em todas elas é Diogo da Luz BR. Apenas no YouTube, que é só Diogo da Luz, não tem o BR.
nas outras Facebook, Twitter, Instagram, Diogo da Luz BR. Venham junto, Tá vou bem. divulgar essa nossa conversa com o maior prazer, porque eu acho que a gente precisa. É essa mensagem que a gente tem que levar para as pessoas. Sim. E aqui no descritivo do episódio a gente vai colocar todos os links do Diogo, tá? Para o pessoal acompanhá-lo. Então, Diogo, a gente gosta muito de você. Muito obrigado aí pela possibilidade de conversar contigo e foi ótimo. E até a próxima. Muito, Foi muito, uma muito honra, muito obrigado, obrigado, até a Diogo. próxima. Quem agradece sou eu. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Um Valeu. abraço. Valeu. Tchau.